Esporte ao vivo para você nesta quinta-feira, dia 3 de setembro de 2015. Começou a 22ª rodada do Campeonato Brasileiro e o Corinthians é mais líder do que nunca. Timão venceu o Fluminense por 2-0 na Arena de Itaquera e ainda viu o Atlético Mineiro, vice-líder, perder em casa para o Xará Paranaense. O São Paulo não saiu do 0-0 contra o Joinville e o Palmeiras perdeu para o Goiás no Serra Dourada. Tem ainda os gols dos outros jogos da rodada, principalmente na partida entre Internacional e Vasco, 6-0 para o Colorado no Beira-Rio. E também as notícias do Santos, que recebe a Chapecoense hoje na Vila Belmiro. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre tudo isso com o Adriano Dolfi aqui comigo. Seleção brasileira que segue concentrada para os amistosos contra Costa Rica nesse sábado e contra os Estados Unidos na próxima terça-feira. Ontem, o técnico Dunga surpreendeu e deu indícios de que deve deixar no banco a principal estrela da equipe. Já o camisa número 1 do Brasil parece que já está definido. A seleção de Dunga é diferente desde o goleiro. Sempre convocado como reserva, nesta atual fase, Jefferson assumiu de vez a camisa número 1. Me coloco pronto para estar assumindo a titularidade da seleção. Como eu falei, tenho 4 anos aí já de convocações de seleção, então hoje eu já me sinto bem mais preparado e chego bem mais experiente aí para umas eliminatórias. Para o amistoso de sábado contra a Costa Rica, o diferente mesmo será a presença de Neymar no banco de reservas. Lucas Lima deve ter uma chance entre os titulares. Olha, é diferente, né? Você vê o Neymar aí de colete, mas acho que todos os jogadores aqui são importantes e o Neymar com certeza respeita esse momento que ele está passando, já que não vai poder enfrentar as 2 primeiras seleções da eliminatória, então é importante já colocar outros jogadores para uma eventualidade se o Neymar não jogar. O que Dunga e a comissão técnica vem fazendo na seleção é misturar jovens promessas com atletas já consagrados. Foi assim com Robinho durante a Copa América. Nesta convocação é a chance de Kaká fazer o papel de veterano, algo que, segundo ele, é muito importante. Conta bastante, porque eu acho que o mix é fundamental. Foi onde eu mais aprendi realmente, eu estou falando isso em base à minha experiência. O mix do jogador experiente com o jogador jovem. Então muitos desses jogadores nunca disputaram as eliminatórias, disputaram uma Copa no Brasil, mas não participaram das eliminatórias. Não sabe essa dificuldade que é de você jogar na Bolívia, numa altitude, enfrentar mesmo seleções que anos atrás entravam nas eliminatórias simplesmente para participar e hoje já brigam por vaga. Então isso faz com que essa competição seja extremamente difícil, competitiva, e os times aqui, as seleções sul-americanas, são cada vez melhores. Bom dia, Adriano Dolfi, prazer revê-lo. Bom dia, Anitta, bom dia a todos. Tudo bem? Prazer. Então tá bom, o Neymar sentiu o joelho, né, no treino de ontem. Pois é, sentiu o joelho, Anitta, mas não preocupa, até porque o Neymar é um jogador que vai ficar de fora desse início de eliminatórias das 2 partidas, o Dunga fazendo os últimos ajustes dessa seleção, que claro, vai sentir a falta do Neymar, isso é inegável. Vai ter o Douglas Costa no ataque, em princípio a ideia é essa, o jogador que vem atuando bem no Bayern de Munique nesse início de temporada, e o Hulk atuando como um falso centroavante. Fundamental a presença do jogador que apareceu aí, o Kaká, que nesses amistosos, nesse início de eliminatórias, vai ser muito importante até para adaptar esses jovens jogadores ao que é realmente as eliminatórias, como ele mesmo disse. Então você acha que esse mix aí de jogadores jovens com mais experientes vai dar certo? Vai dar certo. Eu acho que pelo menos do que o Dunga tem à disposição, do material humano que ele tem à disposição nesse momento, tirando os jogadores, claro, que estão lesionados, ele não pode contar, é o melhor material que ele tem à sua disposição. E também importante, o Lucas Lima, jogador que vem se destacando nesse Campeonato Brasileiro, vai ser o motorzinho aí dessa equipe. Legal, vai ser muito bom poder assistir o Lucas Lima viver, né, essa oportunidade. Bom, em Santa Catarina, Joinville e São Paulo fizeram um jogo movimentado, mas com muitas chances perdidas pelas 2 equipes. No final, 0-0 na Arena Joinville. O técnico do tricolor, Juan Carlos Osório, falou após a partida. Vamos ver. Eu acho que com tantos desfalques, jogamos bem, criamos muitas situações de gol e competimos bem contra um time que tem bom futebol direto, um jogo aéreo. Então, ao final, eu acho
un resultado justo. Ellos jugaron la idea que tienen de su fútbol y nos a lo que siempre jugamos, a atacar, a buscar, y casi lo logramos sobre el final. Para el próximo juego, 3 desfalques no es una nueva situación, es la constante aquí en Sao Paulo, y trataré de, como siempre, entrenar y preparar el time para ese juego sin tener jugadores tan importantes como Alexandre, como Thiago e como Wesley. Alexandre Pato. Aprendeu a falar Alexandre, né? Era Pato. Alexander, né? Agora Muito Alexandre. mais bonito assim, né? Alexandre Pato. Então, mas o cara da partida foi Agenor, né? Agenor. Virou brincadeira. O Agenor. goleiro do Joinville fez sucesso. A última defesa dele foi realmente espetacular, Absurda. né? Naquele chute do Ganso. E tem que lembrar também que o Michel Bastos perdeu um gol na cara do goleiro ainda no primeiro tempo, um gol que não pode perder. Mas ressaltando que o Joinville teve muito mais chances de gol que o São Paulo, o empate caiu bem para o São Paulo. O Joinville é uma nova equipe sob o comando do PC Guzmão, não é mais aquela galinha morta do início do campeonato, tem que comemorar esse empate, viu, Anitta? Falando em galinha morta, acho que foi do Pato, né? O último lance da partida. Eu lembro de ter sido do Pato. Ele cabeceou pro Ganso, o Ganso entrou chutando, aí o Agenor fez aquela defesa. Nossa, bela defesa. Sensacional. E era aniversário do Pato, parabéns pra ele. Foi ganhando de presente o desfalque pro próximo jogo. Vai descansar, vai curtir, vai ficar com a Fiorella. Então, em Itaquera, o Corinthians, que era o aniversariante da semana, assim como o Pato, entrou em campo de uniforme laranja e venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, 2-0 para cima do Fluminense, e liderança isolada na competição. Na Arena em Itaquera, o Corinthians, estreando o novo uniforme laranja, recebeu o Fluminense, que não pôde contar com o talento de Ronaldinho Gaúcho. Aos 4 minutos de jogo, Marciel limpou bonito e chutou colocado para fazer o primeiro do timão. Aos 25 da etapa complementar, Jadson bateu falta da direita e Ralf, de cabeça, completou para o fundo da rede. Final, Corinthians 2, Fluminense 0. Eu fico contente com o desempenho da equipe. Quando ela faz 14 finalizações, ela consegue ter 8 certas. Isso é um grau de aproveitamento muito alto, que ela tem quase que 60% e que cria oportunidades. E já no primeiro tempo, com 5, 6 modificações e com garotos, ela produz bem e faz por merecer o placar. E tal qual o Bielsa fala assim, ó, futebol de resultado ou futebol de desempenho? E ele responde assim, mas antes do resultado vem desempenho. E o técnico dele está batendo isso desde que trabalha. Vai fazer isso, vai jogar bem, vai treinar bem, porque isso te remete à conquista. Se daqui a pouco tu jogar mal e tiver o jogo do chamado, o jogo do resultado e não jogar bem, no outro tu vai perder. Bom, primeiro a gente tem que falar do belíssimo gol do Marciel, que coisa linda. Sensacional. E primeiro gol dele, né, com a camisa do Corinthians e ainda com essa camisa, né? Ele que foi uma das apostas do Tite. E não podemos deixar de falar sobre o gol não marcado do Cícero, que estava valendo sim. Marcaram um impedimento que não existia, né? E que deu problema, porque o presidente do Fluminense tuitou o seguinte: foi uma sacanagem, ele escreveu assim, uma sacanagem. Pois é muito complicado essa questão da arbitragem, né, Anitta? É inegável que o Corinthians vem se destacando no Campeonato Brasileiro, é o melhor time da competição, todos os méritos para o elenco, para o Tite, vem fazendo uma campanha maravilhosa, mas um erro desse complica, claro, todo um campeonato. É um erro absurdo, é um erro que não dá para defender o Bandeira, porque você pode reparar, o Cícero está quase 2 metros atrás da linha do impedimento. Eu não sei se é desatenção, se é má formação dos árbitros. Fato é que vem acontecendo muitos erros nesse campeonato, Anitta. Eu prefiro não acreditar em má fé, em desonestidade, eu prefiro acreditar em má formação de árbitros, em falta de treinamento adequado, em falta de atenção, porque isso vem acontecendo seguidamente no campeonato e é reflexo também do Sérgio Corrêa, presidente da comissão de arbitragem, que vem pressionando a arbitragem com novas orientações no decorrer da competição, orientações a respeito de mão na bola, de penalidades. Claro
Claro que isso vem perturbando os árbitros, eles vêm entrando pressionados para essas partidas e, infelizmente, todos os erros vêm acontecendo também aí, praticamente todos, a favor do Corinthians. É uma coincidência, na minha opinião, Ani. Você acha que foi pura coincidência? E sobre a partida em si, o que você achou? Eu achei bola rolando. Então, bola rolando, não tem nem o que questionar o Fluminense. O Fluminense poderia ter levado só no primeiro tempo 4 gols. Claro que teve esse lance que o Cássio acabou fazendo um milagre, o jogador do Fluminense perdeu o gol, na minha opinião. Mas o Corinthians não tem que reclamar, o Fluminense não tem que reclamar. O Corinthians foi muito melhor nessa partida, infinitamente superior. Poderia ter sido 4-1, 4-0 essa partida tranquilamente. O Corinthians vem sobrando nesse campeonato e vai ser muito difícil tirar o título do Corinthians. Muito bem. Vamos falar agora do Palmeiras? No Serra Dourada, o Palmeiras visitou o Goiás, perdeu por 1-0 e saiu do G4. Perdeu por 1-0 também no primeiro turno, lembra? Vamos ver como foi. No Serra Dourada, o Goiás bateu o Palmeiras pelo placar mínimo. No segundo tempo, Bruno Henrique fez linda jogada para cima de João Pedro e bateu colocado sem chances para Fernando Praz. 1-0, placar final. Por um ângulo, um jogo que foi difícil, né, contra um adversário que é muito rápido, que utiliza muito bem esse fator campo aí, que é um campo diferente de todos os outros, porque tem uma medida muito maior e eles utilizam bem, e a oportunidade perdida. Foi um jogo em que o Palmeiras teve dificuldades técnicas a algum momento, errou lances que poderiam fazer de melhor maneira, de escolher melhor a jogada. Mas a gente sente que perdeu mais uma oportunidade, né? Oportunidade de pontuar, de criar uma regularidade, uma constância de jogo e permanecer no G4. Eu evito às vezes falar, mas naturalmente a gente sente, né? Porque o Lucas entrou no vestiário com a sensação, poxa, eu não estava impedido, saí de trás e tal. E acho que isso não é uma tendência, né? Não podemos levar por esse lado. Eu acho que é mais uma preparação mesmo, uma melhor preparação. E existem erros, né? Como a gente erra também, mas muda o rumo do jogo. E como muda, não? E como muda? Aliás, essa rodada bagunçou o Coreto por conta de vários erros em várias partidas que ao longo do programa a gente está comentando, né? Pois é, tá aí mais um exemplo, é o que eu vinha falando, né? O Lucas claramente não estava impedido, o Lucas Barros, ele estava praticamente na mesma linha que o zagueiro do Goiás, é um erro importante, é um erro que interfere na classificação do Campeonato Brasileiro, prejudica o Palmeiras, mas a gente tem que considerar que o Palmeiras também já foi beneficiado em outras partidas. Erros acontecem para todos os lados. Eu prefiro acreditar, assim como o Marcelo Oliveira, em má formação, treinamento inadequado para os árbitros e também, claro, a pressão que eles entram já dentro de campo com essas novas orientações a respeito da arbitragem por parte da Comissão Nacional. Já não dá mais para saber, eu acho que é um mix. Mix de incompetência, com mix de desatenção, com mix de corrupção também. Não dá mais para acreditar em muita coisa, não. Vamos falar de Coritiba e Sport, que empataram em 0-0 no Couto Pereira. Nos outros jogos, a Rede balançou e no Beira-Rio balançou até por demais, meu bem. 6-0 para o Internacional em cima do Lanterna Vasco. Confia. No Beira-Rio, o Internacional atropelou o Vasco. Hernando, de cabeça, fez o primeiro da equipe colorada. Eduardo Sacha recebeu livre dentro da área e anotou o segundo dos donos da casa. Na volta do intervalo, Lisandro Lopes entrou por trás da zaga Cruz-Maltina e marcou o terceiro do Inter. Valdívia chutou de muito longe, a bola tomou um efeito venenoso e matou o goleiro Jordi. 4-0. O quinto dos gaúchos veio nesse verdadeiro golaço do ex-vascaíno Newton. E para fechar a conta, Lisandro Lopes, já no último lance da partida, deu números finais ao confronto. Final, Internacional 6, Vasco 0. No Moisés Lucarelli, o Williams chutou forte de pé direito e abriu a contagem a favor do Cruzeiro diante da Ponte Preta. A Macaca chegou ao empate com Birubiru, aproveitando o rebote do goleiro Fábio. Só que aos 48 do segundo tempo, Vinícius Araújo, depois de 2 tentativas, fez o gol que garantiu a vitória ao time celeste pelo placar de 2-1. Na Arena das Dunas, o Flamengo saiu na frente do Avaí com Alan Patrick após belo passe de calcanhar do volante Canteiros.
Na etapa complementar, Kaique, em 2 oportunidades, tratou de assegurar o resultado positivo ao rubro-negro carioca. Final, Flamengo 3, Avaí 0. Na Independência, Walter, cobrando o pênalti, anotou o único gol da vitória do Atlético Paranaense por 1-0 sobre o Atlético Mineiro. Vamos falar sobre esse jogo último aí, que esse daí deu o que falar, né? O Calil, que é o presidente do Atlético Mineiro, tuitou o seguinte: Sérgio Correia, infelizmente você tem camisa. Marcelo de Lima Henrique, você é um... Posso falar? Vagabundo e ladrão. Falei. E aí é o seguinte, está aqui até na matéria do Globo.com frisando, o principal alvo de Calil foi o juiz, o Marcelo de Lima Henrique, que fez a expulsão do Marcos Rocha e também o pênalti marcado a favor da equipe paranaense, que foi decisivo no resultado da partida. Essa partida foi bem complicada, viu, Anitta? Teve esse lance, na minha opinião, não foi pênalti. O jogador do Atlético pula, o Vitor salta e não há o contato. E teve outros 2 lances ainda, que um jogador do Atlético Paranaense foi derrubado dentro da área. No primeiro tempo ainda, o Marcelo de Lima Henrique não deu pênalti. E na segunda etapa, o Giovanni Augusto foi derrubado dentro da área também. O jogador do Atlético Mineiro, o Marcelo de Lima Henrique, também não deu pênalti. Ainda expulsou o Marcos Rocha, porque ele teria reclamado, foi falta. Então, a arbitragem do Marcelo de Lima Henrique também foi confusa, complicada. Mas, se tem sacanagem, se tem safadeza... a diretoria do Atlético, o ex-presidente do Atlético, tem que provar. Acusação grave, pode ser, inclusive, processado na justiça. Né? Claro. E o Sérgio Correia, que você já tinha comentado, e aqui também o Alexandre Calil comentou, é o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF. E o assistente Marlon Gomes de Oliveira, ele apitava Série D. E esse foi o primeiro jogo dele na Série A. Olha, o que estão falando mal desse rapaz... Pobre de Deus. Pois é, o Sérgio Correia, ele precisa fazer alguma coisa. Esses árbitros que estão apitando mal precisam ser afastados, reciclados, melhor treinados. Eu prefiro acreditar muito mais que seja uma incompetência do Sérgio Correia do que algo forjado, algo planejado para prejudicar A, B ou C. Bom, vindo da CBF, a gente não sabe mais de nada. Vamos ver como ficou a classificação depois desses jogos aí de ontem, da 22ª rodada do Brasileirão. Corinthians com 49 pontos, o Atlético Mineiro com 42, o Grêmio com 38 e olha aí quem tá lá. Atlético Paranaense com 36, São Paulo com 35, o Palmeiras saiu do G4, ficou com 34 pontos em 6º lugar, Fluminense com 33, o Flamengo com 32, Sport com 32, Internacional com 31 em 10º. Em 11º está o Santos com 30, Chapecoense com 28, a Ponte Preta com 27, Figueirense 26, Cruzeiro com 25, Goiás com 25, Avaí com 23, Coritiba em 18º com 23, Joinville com 20 e o que falar da derrota de ontem, Jordi? Meu Deus. 6-0 do Vasco em 13º. Já está rebaixado, né? Ali no Vasco nem o Pastor tá dando jeito, né, Anitta? O Vasco está na zona do rebaixamento, vai permanecer ali muitas rodadas e eu acho que vai cair no colo do... Vai pra Sibéria? Acho que vai, viu? Aproveitamento de menos 33 pontos. O Vasco vai pro inferno e o Eurico Miranda vai pra Sibéria. Vamos falar do Santos, gente. Hoje, na Vila Belmiro, o embalado Santos do Dorival Júnior recebe a Chapecoense e busca mais uma vitória nesse Campeonato Brasileiro. Felipe Esboril tem as informações. Diga lá, Esboril. Eu disse, diga lá, Esboril. Ele não quis falar. Vai entrar aí? Como é que faz? Vai falando aqui? Tá bom. Bom, expectativa para esse jogo de hoje, então, na Vila Belmiro. A gente acabou de ver a zona da classificação. O Santos, ele está na 2ª página. Tá melhorando, né? Tá melhorando. Mas com essa rodada, que foi muito boa para o Santos, com tropeços do Palmeiras, do São Paulo e do Fluminense, o Santos pode ir para a 8ª colocação empatado com o Fluminense. Então, uma vitória hoje contra a Chapecoense vai ser decisiva para o Santos brigar de vez por uma vaga no G4, Anitta. E você acha que Bom, todo mundo falou que o Santos não briga por título, que ele vai ficar meio que ali no meio da tabela. Você também concorda? Eu acho que se o Santos conseguir brigar pelo G4 diante da situação que ele estava nos últimos momentos, nas últimas rodadas,
do Campeonato Brasileiro, se ele brigar para o G4 já é como se fosse um título, porque a equipe estava fadada a brigar para fugir do rebaixamento e hoje ocupa essa posição de 30 pontos, podendo ir para 33, ficando a apenas 4, 5, 6 pontos do G4. É uma posição muito confortável para o Santos do Dorival Júnior. Olha, eu vou entrar aqui nas notícias atuais, as últimas atualizadas aqui do Santos para saber o que está rolando. O Giovani muda de lado no Santos e recebe elogios, encaixe perfeito. Aí está falando, acho que, da mudança de posição dele, né? Que a matéria do Esboril não vai entrar não, viu, vovó? Só queria dizer isso para vocês aí de casa, tá sem áudio. Um aspecto importante, Anitta, porque vai ser a primeira partida do Santos sem o Lucas Lima, nessa arrancada que ele vem realizando no Campeonato Brasileiro. Então, o técnico Dorival Júnior vai ter que adaptar a equipe, ajustar a equipe nessas 3 partidas que não vai poder contar, talvez, com o principal jogador. E o Gabriel também fica de fora. Aí vai entrar o Marquinhos Gabriel e o Neto Berola. Então, são 2 alterações que talvez mudem a forma do Santos jogar, mas que nessa boa fase que o Santos vem apresentando no Campeonato Brasileiro, talvez não apresente uma diferença tão significativa. Tem aqui a escalação: Vanderlei, Vitor Ferraz, David Braz, Gustavo Henrique e Zeca, Thiago Maia, Renato e Marquinhos Gabriel, Geovânio, Ricardo Oliveira, que está demais, e Neto Berola. Muito bom, então tá bom, é isso. Isto posto, vamos assistir o jogo hoje à noite. Placar? Acho que vai ser 2-0 Santos. Então tá bom. Eu preciso mandar um grande beijo para o árbitro que já apitou 3 Copas do Mundo. Hoje está completando 50, é o 50 mais gato do Brasil, mais gente boa, e eu tenho a sorte de que é meu amigo. Simon, feliz aniversário, tá assistindo a gente. Grande árbitro. Ele era um que podia falar bem dessa rodada junto com o Godoy, ia descer a lenha. E era difícil a gente falar mal dele atuando em campo, né? Simon, beijo enorme pra você. Você sabe que a vovó te ama, né? Então tá bom. Um beijo, gente. Tchau. Até amanhã. Não sei se é caso, caçador, se é Diana ou Afrodite, ou se é Brigitte, Stephanie de Monaco. Mauro Galera vira jogador de vôlei por um dia. Amanhã, 11h30 da noite em Vida de Atleta. Assista agora. Revista da Cidade. Pobre de mim, invento rimas assim pra você, e um outro vem em cima, e você nem pra mim.